Olá, boa tarde a todos, ou boa noite, ou bom dia, né? Não sei que horas o pessoal vai assistir. Estamos aqui nesse evento grandioso que é o CENID, na 7ª edição. Como o GEG Sarandi, com as colegas Elis, do GEG Amaral, e a Paula, vamos fazer uma roda de conversa sobre a sala de aula invertida. Eu sou a professora Irani Ruani, do GEG Sarandi e professora da Rede Municipal de Passo Fundo, aposentada já, mas continuo trabalhando firmemente na educação. Então, olá a todos, eu sou a Paula, fui convidada pela Proirani para participar aí dessa roda de conversa sobre sala de aula invertida, satisfação estar aqui compartilhando conhecimentos com todos, né, também satisfação estar junto com a Proelis. Eu sou mestranda da UPF, mestranda em letras pela UPF, Universidade de Passo Fundo, e também sou professora na rede estadual de ensino, né, vou deixar aí para a Proelis se apresentar também, depois continuamos. Olá a todos, é uma imensa satisfação estar aqui com a Prof. Irani e a Prof. Paula, compartilhando um pouco das nossas vivências no decorrer desses anos como professoras na rede estadual e também como membros do GEG. Então, eu sou hoje professora da Escola Estadual Santo Tomás de Aquino de Marau e Esta, e também líder GEG da cidade de Marau. A Prof. Irani vai dar início às nossas apresentações agora, e daí eu vou colocar a apresentação. A Paula vai iniciar, a gente teve que fazer uma troca na ordem aqui, porque ela tem um compromisso e ela, de repente, tem que se ausentar um pouco antes do final da nossa gravação. Vamos lá, Paula. Isso, vamos lá, vamos começar então, né, descobrindo aí um pouquinho o que é a sala de aula invertida, né, que é então o foco, o tema principal do nosso assunto. Então, ela faz parte aí do rol das metodologias ativas, né, que são, na verdade, várias metodologias, várias formas nas quais o aluno é o personagem principal, como diz ali no slide, do seu próprio aprendizado. Então, né, nas metodologias ativas, o aluno assume muito mais um papel de protagonista do que aquele papel do aluno passivo que assistia uma aula expositiva, onde o professor vinha com todo o conhecimento, com toda a informação e compartilhava com os alunos. Agora, o aluno vai assumir mais, né, um papel aí principal no seu próprio aprendizado. Então, qual é o objetivo desse modelo? É incentivar que os estudantes desenvolvam a capacidade de absorção de conteúdos de maneira autônoma e participativa. E aí nós baseamos, né, como que trouxemos esse exemplo, na verdade, da pirâmide da aprendizagem, do William Glasser, porque ela ilustra muito bem o que é essas novas, o que são, na verdade, essas novas metodologias, né? Porque ali tem as maneiras que contemplam os vários tipos de inteligências ou as várias formas de aprender. Então, ler, escrever, observar, ver e ouvir, né? Não, pode continuar lá, por favor, Pro Elisa, eu não tinha terminado. Isso. Né? E por último, ensinar. Então, o que significa isso? Que se aprende muito mais ensinando. Por que às vezes o professor, né, ele aprende muito mais que o aluno? Porque ensinar nos ajuda muito mais, né, a aprender. É exatamente isso. E as metodologias ativas colocam o foco, então, entre outras coisas, numa parte em que o aluno justamente vai ensinar. Como? Vamos vendo a seguir, por favor. E elas entram, então, as metodologias ativas no que nós estamos ouvindo aí de uma maneira, né, bem recorrente sobre ensino híbrido. Há algum tempo, isso era muito novo para nós, né, na nossa história recente de todos, né, da educação e das pessoas nas quais isso tem afetado, quem tem escolares em casa, né, crianças, jovens, estudantes universitários. Agora, o ensino híbrido, na verdade, tomou conta das nossas atividades acadêmicas e escolares, né? Então, o que é?
mesclar formas de aprendizados diferentes, mas como instrução presencial convencional, autodidatismo e aprendizado em grupo. Então, o que é esse tal de ensino híbrido, né? A gente entendia como é assim, estar em casa e poder ter aulas online, né, de maneira síncrona ao mesmo tempo, ou também frequentar a escola. Então, intercalar essas duas modalidades, né, o virtual e o presencial. Mesclar online com sala de aula presencial, então, e o foco, na verdade, se detém muito mais no processo de aprendizagem, né? Ou seja, não é tanto o resultado, não que o resultado não importe, mas o processo se torna, tem aí um papel preponderante, né? Então, basicamente, o que é? Fornecer meios diferentes para tornar possível a personalização do aprendizado. E entre as dinâmicas que englobam a sala de aula invertida, nós temos aí um exemplo que são as ilhas rotacionais. Isso também serve para algumas metodologias ativas, porque o foco na aprendizagem e no ensinar também, né, no processo como um todo, foco no processo e no ensinar. Porque nas ilhas rotacionais, o aluno vai exercer o seu papel de leitor ubico, né? O leitor ubico, esse leitor da modernidade, esse leitor contemporâneo, que transita entre telas, né? Que ele está ali logado no computador, que ele está no celular, que ele está assistindo uma TV. Esse leitor aí, que ele passeia entre as telas e às vezes até nem se detém muito numa tela ou na outra, mas que ele é super tecnológico e ele é super antenado em várias coisas ao mesmo tempo. Então, as ilhas rotacionais vão contemplar esse perfil aí, né, desses jovens, desses adolescentes e desses adultos que acabam se inserindo também, por que não? O que são as ilhas rotacionais? Então, o trabalho, primeiro, as pessoas se inserem ali nas plataformas digitais, absorvem o conteúdo, pesquisam, né? Depois, também pode ser o trabalho em grupo, onde o professor explica e ajuda, né? O grupo ali, ele vai transitar nessas ilhas de aprendizado. E depois ele vai passar por uma etapa onde ele ajuda os colegas no aprendizado mútuo, né? Todos vão se ajudar ali e criar ali uma discussão sobre o assunto em pauta, o assunto eleito para o estudo. Essas são as ilhas rotacionais. O aluno vai transitar entre... Então, ele vai descobrir e vai experienciar diferentes formas de aprender e também ensinar. Ele vai ouvir o professor, ele vai ensinar o colega que tem mais dificuldade, ele vai compartilhar um aprendizado. E aqui, de fato, nós vamos nos encaminhar para ver, então, a sala de aula invertida. O que é a sala de aula invertida? Tem essa imagem aí, né? Mas ela é basicamente uma proposta de inversão do que nós entendemos comumente por sala de aula. O que nós entendemos por sala de aula? Como eu já falei, vou reiterar aqui, né? Aquela sala de aula, aquela classe expositiva, na qual o professor vem e fala, e os alunos escutam, e às vezes até se chateiam, se aborrecem, porque só o professor falando vira um monólogo, e o aluno hoje ele não tem mais esse perfil passivo, né? Então, o que é a sala de aula invertida? Ela vem quebrar um pouco esses paradigmas, ela traz uma proposta de inversão desse plano. Qual é? E como ela surgiu? Na verdade, então, ela surgiu historicamente não há tanto tempo assim, ela surgiu há em torno de mais precisamente, uns 14 anos, para falar a verdade, tá? Lá em 2006, foi quando a ideia ainda estava embrionária. Foram 2 professores americanos de uma escola rural no interior dos Estados Unidos que perceberam a distância do colégio em relação às casas dos estudantes, né? E os estudantes praticavam outras atividades, trabalhavam também, né? Como eles eram de uma localidade rural, eles também ajudavam os pais na lida do campo, praticavam esportes e tudo era muito distante. E eles percebendo que, em decorrência dessas outras ocupações dos alunos, eles acabavam faltando muita aula, eles tinham uma grande preocupação. Como assim o aluno está faltando tanto a aula? Isso vai prejudicá-lo, né? Agora, no futuro, seja quando for. E como eles eram 2 professores da mesma área, eles eram professores de química, e eles se ajudavam na elaboração das aulas e na seleção dos materiais, eles acabaram conversando entre si e tiveram uma ideia, quiseram mudar essa realidade dos alunos, encontraram uma alternativa
super inovadora para a época, tanto é que lá em 2006, 2007, os processos de vídeos no YouTube, vejam, quando eu falo lá, é só até esquisito, mas esse lá não é tão distante assim, são 14 anos, né? É na nossa história extremamente recente, né? Mas então o YouTube ainda estava em construção. Não era todo mundo que dava aula no YouTube, como nós vemos hoje, né? Uma grande gama de pessoas ali se inserindo e dando aula no YouTube. Era uma coisa nova para muita gente. Então, eles decidiram gravar as aulas, perdão, e disponibilizá-las para que os alunos as assistissem em casa. Então, vejam só como eles tiveram esse feeling, esse insight, né? Eles tiveram essa coisa visionária até para a época de perceber, não, mas nós podemos utilizar a tecnologia, que ainda está de uma maneira muito inicial, mas ela já nos apresenta certas possibilidades como essa. Vamos gravar as nossas aulas e vamos disponibilizar em alguma plataforma, qual? O YouTube, que estava surgindo na época, para os nossos alunos assistirem às nossas aulas depois. E aí, depois, durante a aula, eles conversam conosco, tiram as dúvidas, e foi exatamente isso que eles fizeram. Os estudantes viriam à escola apenas com o intuito de tirar as dúvidas que ficaram. Surge, então, o conceito de sala de aula invertida. Hoje parece muito óbvio, parece muito comum, mas na época foi uma grande descoberta. Então, aqui está um deles, é o professor Jonathan Bergman, né, professor de ciências. Nessa escola ele dava química, né, ele recebeu o prêmio aí por excelência no ensino de matemática e ciências, né. Vamos ver o outro colega dele, é o Aaron Sams, né, educador desde 2001 e recebeu também o prêmio por excelência no ensino da matemática. Nessa escola eles davam química ambos, né, lá nos Estados Unidos. E aqui então está o livro que eles lançaram. Essa metodologia eles implementaram, a ideia surgiu em 2006 e eles conseguiram de fato implementá-la no ano de 2007. E aqui está o livro, não é um livro extenso, é um livro com uma leitura bem agradável, de fácil leitura e rápida, porque ele é curto, né? E ele nos traz aí uma visão histórica desse surgimento dessa metodologia ativa e também uma visão prática de como que ela foi engatinhando e sendo implementada. E é importante porque ela nos mostra o quanto deu certo já naquela época e o quanto nós já estávamos aí de uma maneira muito inicial, recebendo alunos com esse perfil mais proativo, mais autodidata. Pode passar, por favor. Então, o que é a sala de aula invertida de fato? O que é feito em sala de aula? Na verdade, vai inverter a ideia que nós temos. Antes, qual é o formato da sala de aula normal, convencional, tradicional? O professor vem, explana o conteúdo, às vezes esboça alguma coisa no quadro, ou mesmo passa alguma coisa no quadro, o aluno copia. O aluno é só um receptor. E às vezes pode ser que ele venha com algum conhecimento prévio, de alguma bagagem de vida, ou algum conhecimento cultural, assim, aleatório que ele teve em relação àquele assunto, mas na maioria das vezes o aluno está completamente passivo, ele não sabe o que o professor ia apresentar, ele não sabe qual era o assunto da aula. E a sala de aula invertida, o processo, como o próprio nome sugere, né, ela vai inverter essa situação. Qual vai ser, então, a modalidade? O professor vai gravar a sua aula, e aí ele tem, hoje em dia, as possibilidades se expandiram, né, de uma maneira, né, bastante variada e rica. O professor pode gravar hoje podcasts, um vídeo, pode trabalhar com muitas plataformas para auxiliar ele nisso, mas então naquela época eles gravavam a aula deles e disponibilizavam para o aluno. Eles gravavam a explicação inicial do conteúdo, era gravada e disponibilizada para os alunos assistirem em casa. Então, qual era o tema? Na verdade, o tema de casa ficou sendo, e é assim que é, né, a sala de aula invertida, o tema é o aluno assistir a explicação do professor em casa. Então, ele não vai assistir a explicação na aula, ele vai assistir a explicação em casa, no tempo dele, e ele tem aquela vantagem, né, no tempo do seu aprendizado também, porque qual é o melhor horário do dia que eu sinto para estudar? Que eu me atenho mais aos conteúdos, que eu presto mais atenção, que eu estou mais desperto, que eu estou mais descansado. Porque tem alunos, né, que às vezes de manhã estão meio sonolentos, tem várias situações aí. Mas na sala de aula invertida, o aluno ainda tem a vantagem de poder escolher o seu momento, né? Ele tem essa autonomia também organizacional
e que particulariza o seu aprendizado, personaliza o aprendizado, porque eu vou escolher o momento que eu achar mais propício para eu aprender. E, além do mais, ele pode anotar e ele pode voltar né, avançar o vídeo quantas vezes ele quiser, pausar, anotar. Não é aquela coisa da aula presencial que o professor fala, vai correndo, anota. Ele tem aí o seu tempo de estudo e absorção do conteúdo. E aí, a sala de aula, quando for na sala de aula presencial, o aluno vai poder chegar lá somente para tirar as dúvidas. Então, ao invés de perder-se tempo, entre aspas, né, com a explicação do professor e o aluno só receptivo e de uma maneira passiva receber o conteúdo sem, teoricamente, não saber nada, o aluno já vem sabendo, então ele vem com coisas a acrescentar, ele vem com dúvidas, ele pode, se ele tem uma maior autonomia intelectual, ele pode pesquisar em outras plataformas, em outros conteúdos, associar, né, assuntos, e ele vai trazer mais questões para serem discutidas, né? Então, ele vai poder compartilhar e interagir com o professor e com os colegas, e isso, o intuito, e na verdade o que acontece geralmente é uma discussão muito profícua, muito rica em sala de aula, decorrente de o aluno já ter tido acesso prévio ao conteúdo, mas não é qualquer acesso, é um acesso com a explicação do professor, é um acesso direcionado. Então, o papel do professor aí também se inverte, é um professor orientador, é um professor que vai direcionar o conteúdo, e aí, junto com o aluno em sala de aula, vão tirar as dúvidas e vão discutir coisas relacionadas ao assunto. Então, qual é a questão aqui? Várias, né? Mas a comparação do uso do tempo nas salas de aula tradicional e invertida. Então, na sala de aula invertida, o tempo acaba sendo otimizado, porque o aluno vai lá olhar quantas vezes ele quiser no tempo dele, e lá na aula ele vai tirar só as dúvidas, e ele vai só discutir com o professor, então isso vai enriquecer, né? Isso vai dar a ele ele vai despertar outras habilidades de participar, de falar em aula, de se expor, de questionar, de trazer um olhar mais crítico, de desenvolver um olhar mais crítico, né? Então, como é que funciona, então, as atividades? Tem uma atividade de aquecimento, que levam 5 minutos, né? Depois a outra atividade, né? Nós temos ali, dois comparativos, sala de aula tradicional e sala de aula invertida. Então, quais são as diferenças ali? Sala de aula tradicional, atividade de aquecimento, sala de aula invertida, atividade de aquecimento. Tempo, 5 minutos, 5 minutos. Tudo bem, aqui é igual. Repasse de dever de casa na noite anterior, na sala de aula tradicional, 20 minutos. Na sala de aula invertida, perguntas e respostas sobre o vídeo, 10 minutos. Porque agora não está repassando o conteúdo do zero, ele está só revendo e perguntando sobre o que ele já viu. Preleção de novo conteúdo, 30 a 45 minutos na tradicional e 10 minutos na sala de aula invertida, porque o aluno vai vir só com as dúvidas, com os questionamentos. Que mais? Lá na sala de aula tradicional, prática orientada independente e ou atividade de laboratório, né? Que os professores fazem na sala de aula tradicional. Quanto tempo leva? 20 a 35 minutos. Na sala de aula invertida não tem, porque daí é um tempo que se economiza. Não vai ter mais essa prática do professor ter que estar orientando. Na verdade, tudo vai acontecer ali na resolução das dúvidas, no compartilhamento das ideias, na discussão entre todo mundo na sala de aula. Então, o acaba sendo otimizado para avançar nos conteúdos e avançar na discussão, enriquecer a discussão. E, sobretudo, enriquecer com o olhar, com a voz do aluno, né? Que é que acaba se tornando o protagonista do processo. E a sala de aula invertida, então, o que é? Antes da aula, o professor prepara o conteúdo, né? Seleciona os materiais. Hoje em dia, nós temos uma infinidade, né, de materiais para nos auxiliar nisso. Compartilha com os alunos, e a gente tem vivido, né? Vejam como o futuro se antecipava aqui, né? Compartilha com os alunos, é o que nós estamos fazendo hoje. Os alunos acessam o conteúdo antes da aula. Hoje é exatamente esse momento que nós estamos vivendo na sala de aula. Eu falo isso porque eu estou dentro da sala de aula e é esse momento que nós estamos vivenciando. Você prepara o material, depois eles, inclusive, vai trazer uma prática dela, né? Então, o professor prepara o conteúdo, compartilha com os alunos acessam. E aí, durante a aula física,
os alunos vêm com as dúvidas e compartilham e ajudam os colegas e trazem mais questões. E aí eles vão realizar atividades práticas já sabendo o conteúdo. Então, e aí com o auxílio do professor e dos colegas. Então, vai ser muito mais interessante o aprendizado em conjunto, né? Olha aí as teorias, né? Do aprendizado sociocultural, aprendizado em grupos, né? O que mais? Depois da aula, avalia e decide por novo tópico, né? O professor, os alunos, né? Vão avaliar o que aconteceu nessa aula e vão revisar também o conteúdo, o que precisa ser revisto, o que ficaram mais dúvidas, se precisa gerar outro vídeo, outro material para reforçar aquele conteúdo que ainda ficou duvidoso, né? Recordar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Olha quantas habilidades cognitivas ali. O aluno vai chegar na aula, vai lembrar do vídeo que ele assistiu, ele vai entender melhor com a explicação das dúvidas, então é um saber que vai se direcionando de uma maneira muito mais específica. O aluno vai direto na dúvida e pergunta para o professor, né? E daí ele vai aplicar os conhecimentos na sala de aula com atividades práticas, vai compartilhar com os colegas, vai analisar, vai avaliar, vai criar, né? Várias habilidades cognitivas. Habilidades socioemocionais, então, ele vai se sentir mais motivado porque ele vai ter um papel muito mais ativo no processo de ensino-aprendizagem ali, na sala de aula. Ele vai ser um auxiliar do professor, ele vai interagir, ele vai, não, mas isso eu já sei, eu já vi, eu já procurei outras fontes, né? Ele tem mais autonomia, ele vai criando uma segurança também para participar. O aluno que já conheceu o conteúdo antes da aula, ele já vem para a aula mais seguro com as suas perguntas, com os seus questionamentos, com as suas afirmações até, né? Vai aprender a lidar aí com autocontrole, resiliência, colaboração, porque vai haver o trabalho nas ilhas rotacionais, onde eles vão colaborar entre si, né? E vai estimular a comunicação e a criatividade, tá? E mais uma questão só das aulas invertidas é que elas também auxiliam na questão da avaliação, porque uma das grandes queixas no processo tradicional da aula, da sala de aula, é a avaliação. Mas a avaliação é sempre a mesma coisa. Mas na sala de aula invertida, o professor tem a possibilidade de avaliar muito mais o processo. Ele pode avaliar a participação do aluno em aula, né? Se o aluno assistiu o vídeo, se o aluno está ajudando nas ilhas rotacionais dos colegas, tudo isso. Então, o foco da avaliação pode se centrar, pode se deter muito mais no processo do que numa prova que às vezes é só ilustrativa de um conhecimento e representa apenas um número, e hoje em dia é bem criticada e questionada, né? Há que se rever aí. Então, acho que pode passar e vamos passar a palavra para a Elis. Só um minutinho aí, deixa eu fazer uma intervenção. Veja que as habilidades socioemocionais, que tanto se falou e tanto se estudou e tanto se discutiu e tanta dificuldade se teve de colocá-las na prática, né? Agora, nesse momento, a gente está vendo, assim, a importância de ter visto, de ter estudado, de ter tentado de forma presencial, e que nem sempre aconteceu, mas que agora a gente está vendo, assim, ó, a autonomia, a perseverança, a resiliência, a colaboração, o trabalho em pares, né? O estar pronto, preparado para trabalhar com os seus pares e também com os robôs, porque toda a tecnologia que a gente está usando, elas são, de certa forma, robôs. Então, a inteligência artificial também está entrando muito no nosso dia a dia, né, na nossa rotina diária. E essas habilidades socioemocionais, elas estão, assim, nos mostrando muitas coisas que no presencial, às vezes, a gente não via, ou, sei lá, tinha um outro olhar, porque estávamos todos juntos, né? Exatamente, Pro. Na verdade, muito se questiona sobre a questão do que os robôs vão substituir os professores. Isso é uma fala de hoje, né? Que as pessoas comentam bastante, mas na verdade isso já está posto que as tecnologias elas estão aí para nos auxiliar, porque ainda nem o robô aprendeu a ensinar como um ser humano, né? Ainda estamos muito distante dessa realidade um tanto utópica e ficcional, por enquanto não é bem por aí, né? Meninas, nós
já vínhamos trabalhando antes pandemia, né, sala invertida, eu acredito que alguns professores já vinham, e com a vinda da pandemia, tivemos que nos preparar ainda melhor. Pensando dessa forma, o que a gente tem a nível de ensino médio? Então, a nível de ensino médio de escola estadual, o governo do estado, então, entre algumas ações que ele fez, eles criaram uma planilha de planejamento. Então, as matrizes curriculares, elas foram adaptadas, né, ao modelo de ensino híbrido e, então, foram realocadas ali. E essa matriz curricular, ela está dentro da planilha do planejamento e prevê, então, inclusive, o modelo híbrido e a sala de aula invertida, para que, pós-pandemia, os professores consigam fazer uso. Então, eu deixei aqui nesse link aqui, que a gente vai deixar disposto para o CENIT, para quem precisar, né, a nossa apresentação. Então, aqui tem uma cópia de uma planilha, onde a gente pode ver aonde a gente consegue colocar todas essas competências que vocês falaram ali. Também eu deixei aqui o link da primeira Google Apresentações, que então, como a prof. Paula falou, aqui tem 2 práticas que relacionam os 2 feitos. A primeira, que é essa aula 2 de inteligência artificial aqui. Então, no primeiro momento, foi passado para os alunos um Google Documentos, então, que está aqui embaixo, está invertido aqui, eu tenho que subir ele aqui para cima. Esse Google Documentos, ele vai dizer que o nosso conteúdo lá do 2º ano do ensino médio, da disciplina de projetos tecnológicos, que em meio a tudo isso, a pandemia, a novas metodologias, a necessidade que o aluno tem de ter outras atividades na sala e não aquele comportamento que ele vinha tendo antigamente, como a prof. Paula falou, com o professor só sendo detentor e ele querendo ter e tendo que ter, expondo a sua criatividade. Então, ali tem um roteiro, daí vem o novo ensino médio, que é a realidade que eu vou apresentar hoje. Então, o novo ensino médio iniciou nas escolas pilotos no ano de 2020, somente com as turmas de primeiro ano. E agora, no ano de 2021, então, as turmas que eram de novo ensino médio do primeiro ano, hoje elas têm as disciplinas no primeiro ano e no 2º ano. Então, o que aconteceu? Teve uma gama de disciplinas novas com o intuito de inserir o aluno no mercado de trabalho, de inserir novas metodologias e que o aluno pudesse escolher um percurso formativo, um itinerário que mais se assemelhasse a ele dentro daquele contexto. A escola que eu trabalho é a escola piloto do novo ensino médio, e na nossa região aqui, fazendo um levantamento com a comunidade, a gente sentiu a necessidade de adotarmos 2 percursos formativos, que é o percurso formativo empreendedorismo, porque a gente conseguia, então, colocar toda a parte dos empreendedores da cidade e o agronegócio do interior, e também na nossa escola, muito forte já há alguns anos, a gente sempre teve a robótica, a linguagem de programação e um viés voltado à tecnologia. Então, a gente reuniu grupos de alunos e eles optaram por termos também o eixo tecnologia, visto que a gente conseguia colocar a saúde, a sustentabilidade, as relações pessoais e até a matemática financeira para dentro do eixo tecnologia. Então, o que eu fiz para apresentar hoje? Nesse interface homem-máquina aqui, que é a aula 1, eu fiz aquela prática que a prof. Paula falou, de dar tópicos para que o aluno, e dicas para que ele viesse a pesquisar sozinho. E nessa aula 2 de inteligência artificial, é um Google Apresentações que eu utilizei para fazer uma gravação explicativa, para que o aluno em casa conseguisse fazer o uso dela e ver. Então, como mais ou menos a interface ficava assim, eu começava com inteligência artificial, e aqui a gente falou um pouquinho sobre o Google, mas dentro da apresentação, que a gente não tem tempo hábil para mostrar toda ela aqui, então tinham tópicos. Além dos tópicos,
da inteligência artificial, ficava a inteligência artificial contribui para que máquinas consigam simular a habilidade e linhas de pensamento humanos. E o Google, ele lê seus pensamentos, era uma inquietação, né? Visto que todos os alunos, quando a gente fez uma enquete, o ano passado, quando eles estavam no primeiro ano, eles queriam, então, saber coisas além do conteúdo que era programado para o ano passado. Escolheram o eixo tecnologia e eles já queriam saber lá na ponta, mas tinham muitas dificuldades básicas. Então, aqui a gente vai instigando eles a querer aprender um pouquinho mais sobre o tema que é da Matriz Nacional Comum Curricular, da BNCC, agora para eles do segundo ano. Então, lá no final, depois de toda a gravação da aula, lá no final, então, eles têm dicas de filmes, de trailers de filmes do YouTube, e termos técnicos sobre a inteligência artificial, que é a Deep Learning, o processamento da linguagem natural e o Machine Learning. Então, eles teriam que ter contatos com esses conteúdos e explorar isso aqui. Na interface homem-máquina, então, o que eu fiz? Eu não fiz a gravação e deixei simplesmente a Google Apresentações para que eles lessem, também com dicas, e a pergunta para eles era o que é e como funciona a IHM, Interface Homem-Máquina. Para essa metodologia funcionar desta forma, houve um roteiro, né? Então, a proposta no Google Sala, com o objeto do conhecimento proposto pela matriz curricular ali, mas nesse meio tempo surge que os professores tinham que fazer uma avaliação diagnóstica do que ocorreu no ano anterior. Então, no ano anterior, o mesmo aluno que está hoje no segundo ano do eixo tecnologia e tendo a disciplina de projetos tecnológicos, ela é uma sequência da disciplina de tratamento da informação que ele teve no primeiro ano. Então, lá em tratamento da informação, quando eles aprenderam a parte matemática, a parte da estatística, da interpretação de dados gráficos, eles vinham, podiam ter duas formas: usar o método tradicional, que eu chegaria e explicaria estatística para eles, ou eu disponibilizaria uma ferramenta digital que eles pudessem criar coisas utilizando a criatividade dele. E aí eles escolheram temas aleatórios o ano passado, no primeiro ano, e conheceram a ferramenta Canva, onde puderam desenvolver os seus infográficos. Então, esse ano, 2021, eles relembraram o Canva, como eles construíram infográficos, estudaram sobre a inteligência artificial e a interface homem-máquina, vieram para a aula síncrona no Meet, trazendo o que eles tinham pesquisado, trazendo todo para um debate via Meet, e depois, novamente, de forma assíncrona, ou seja, em casa, eles iam produzir um material para fazer uma apresentação, aí não mais o professor ia conduzir a aula pelo Meet, como eles iam apresentar o que eles tinham pesquisado. Nesse meio tempo, vem, então, o retorno à aula presencial, onde alunos ficariam 50%, vamos usar os 50%, mas na nossa escola foi uma média de 80% em casa e 30% na escola, e eles precisavam socializar entre eles esse material todo que eles tinham feito. Então, a gente tinha uma aula no Meet e surgiu uma ideia pelos alunos que eles tinham feito no começo do ano como que eu vou dizer para vocês, um site que foi pensado por todos os alunos da tecnologia, então cada um dava um pitaquinho, e dos alunos, um grupo de alunos que foram os alunos articuladores do novo ensino médio, então eles desenvolviam o site. As artes, então, foram todas produzidas no Canva, e eles criaram esse site que tem essa interface aqui, que é o site da nossa escola, do novo ensino médio. A primeira ideia do site era explicar para a comunidade e para os alunos que iam chegando novos o que era o novo ensino médio. Agora, o que eles pensaram, então? Que eles querem ter um espaço que seria um memorial, um repositório. Então, dentro dos
dentro do percurso tecnologia e do percurso do empreendedorismo, a gente adaptou mais uma página ao nosso site, que nessa página, ao clicar no primeiro, segundo e terceiro ano, vai ter ali trabalhos desenvolvidos pelos próprios alunos. E aí, para finalizar um pouquinho da prática, eu queria sair um pouquinho da apresentação aqui e apresentar, então, alguns trabalhos, alguns infográficos produzidos pelos alunos. Agora, deixa eu fechar aqui. Então, essa página aqui é a página do memorial, tá, do site, onde os alunos, onde aqui está já alguns infográficos que eles produziram. Então, o primeiro trabalho de 2021 e aqui. Então, esses infográficos que a gente tem aqui são infográficos que os alunos produziram para apresentar. Então, os que estão aqui no repositório já foram apresentados, disponibilizados no Google Sala de Aula, e aqui eles têm. Então, o legal que a gente começou a perceber foi que eles foram para várias vertentes, que nem aqui nesse primeiro trabalho aqui, que é o trabalho da aluna Eduarda, ela focou na interpretação de dados, né? Então, ela colocou aqui uma porcentagem. Quais são as mudanças no trabalho causados pela inteligência artificial? Já esse trabalho aqui, ela já fez mais uma arte, a Geisa fez somente uma informação, então foi um infográfico só de informação de empregos que aqui ela usou, que serão perdidos para a inteligência artificial. Então, ela foi bem taxativa, sim, foi um trabalho que, na apresentação dela, teve algumas críticas, que telemarketing, recepcionistas, correios, revisores, analistas de pesquisa e mercado, vendedores de publicidade e vendedores de varejo. Então, aqui teve um debate bem grande, foi trazendo vários dados aqui, né, porque aqui, nesse infográfico, segundo os alunos, ela teria que fazer alguns ajustes, e isso foi legal, porque daí eles mesmos iam construindo e vendo o que eles tinham errado. Dados sobre a inteligência artificial, então esse é outro trabalho aqui da Juliane, então ela trouxe alguns dados apenas. Esse trabalho de inteligência artificial aqui da Letícia, se não me engano, deixa eu ver aqui, da Letícia, o que ela trouxe? Ela trouxe a inteligência artificial no Brasil, então aqui ela já colocou empregos que podem ser perdidos para a inteligência artificial, então a gente via uma evolução a cada trabalho que eles vieram fazer. Esse trabalho aqui foi um trabalho que todos os alunos, assim, foi bem legal, esse infográfico do Vinícius aqui, então, ele colocou exemplos de aplicação, como ocorre na vida real, quais os investimentos, aplicações e o que se esperar para o futuro. E ele termina o infográfico com uma frase que foi muito legal, que é uma frase que a inteligência artificial só será um problema se não reconhecermos o valor do ser humano. E aí volta naquela ideia que a Paula vinha falando ali, que os alunos, eles têm essa consciência, né, de tudo isso. E aí, agora já foram apresentados mais alguns, que não deu tempo da gente colocar ali, mas foi uma dinâmica, assim, muito legal, que a gente conseguiu ver a evolução dos alunos através deles produzir esse material. Então, na verdade, ali eu dei uma aula com a minha explicação, e após, eles tiveram tudo o que... tiveram eles que criar tudo isso, né? Então, eu acho que foi muito, muito válido, assim, a gente ainda está em meio a essa atividade, mas eu acho que deu para contribuir um pouquinho.
Prof. Irani? Nossa, a gente vendo esse teu trabalho, Elis, dá vontade de voltar correndo para a sala de aula. Eu quero aqui dizer que eu sempre admirei o teu trabalho, né? Eu sempre achei assim que você é uma pessoa que consegue ter uma dinâmica com os alunos, um diálogo com os alunos, que faz com que eles realmente produzam conteúdos robustos, assim, com força, com conteúdo realmente aproveitável e aplicável. Tu sabe que acho que isso é interessante compartilhar com os colegas que estão assistindo. Sabe que às vezes nós, professores, a gente lança um desafio, né? É nosso papel lançar um desafio para eles. E aí, assim, as dicas de filmes, eu disse que eu não vou mais dar dica de filme muitas, né? Eu vou dar uma a cada 2 meses, porque aí eles assistem. E aí, às vezes, eu não tive tempo de assistir ainda, ou eles dão, e aí, ou eles dão a dica de filme, e aí eu demoro um pouquinho para assistir, ou de algum livro para ler, e aí eles cobram, sabe? Cobram muito. Então, ao mesmo tempo que você motiva eles, você vê o tanto de retorno que eles podem te dar, né? E que eles fazem para a vida. E assim, esse debate da inteligência artificial, eu quis compartilhar agora essa disciplina, que é projetos tecnológicos do 2º ano, porque eu cheguei a levar um susto, assim, eu disse, nossa, quando eu vi a matriz curricular, eu disse, como é que eu vou ensinar isso aqui? Né? Porque a matriz curricular era realmente muito difícil. Então, assim, a gente teve que fazer uma troca, né, entre vários colegas, professores e os próprios alunos, né, para que a gente conseguisse ministrar essas aulas e que fosse o que eles esperavam, né. Então, aí a gente saiu daquele papel, o professor tem, como a Paula falava antes ali, e você, Irani, o professor está lá no centro das atenções e só o que ele fala é lei, longe disso, né. Então, foi muito legal. Eu acho que a sala invertida, ela é um exemplo muito rico, né? Porque o professor deixou de ser a Barça, né? O professor deixou de ser a Barça na estante mais alta e passou a ser um aprendiz também. Porque dessa forma a gente acaba aprendendo muito. Que nem você diz, tu tem a matriz curricular e tu tem o que tu precisa trabalhar. Mas aí, como é que você vai trabalhar? De que forma você vai desenrolar isso para poder passar para os teus alunos? E a questão é, joga a bola para eles e deixa ver como que eles vão jogar, com quem que eles vão jogar e de que forma eles vão jogar essa bola. E eu acho que aí é uma coisa que o protagonismo, o criador de conteúdo e não só o consumidor de conteúdo, que acaba muito, nos dias de hoje, os conteúdos anônimos e falsos e não verdadeiros e que acabam atrapalhando o andamento da vida de todo mundo, né? Eu acho que é por aí que a gente consegue dar uma revertida nessa questão. A gente precisa incentivar os nossos alunos, nós precisamos deixar os nossos estudantes protagonistas e autônomos, principalmente autônomos, porque eles precisam disso para sobreviver no mercado de trabalho, né? Paula, você quer falar alguma coisa sobre isso? Eu gostaria de fazer um comentário, porque eu acho interessante essa questão do professor não ser mais, né, não monopolizar o conhecimento, porque o professor acaba sendo visto, inclusive, pelos alunos como um parceiro. É uma parceria de aprendizado, e isso estimula a relação entre o professor e o aluno, criando até laços mais fortes, laços de afeto, e a gente sabe que o afeto é importante para o estímulo dos aprendizados, do aprendizado, né? Como as pessoas assimilam mais através do afeto. E como é importante essa questão do aluno acabar tendo essa autonomia, porque também o professor ele está ali para compartilhar, para dividir, para somar, não só para, né, o professor muito mais direciona o aprendizado, porque eu sempre digo para os meus alunos, a internet é um campo aberto, mas o professor ele vai te dar
você tem que seguir por ali, nesse campo aberto, né? Senão você fica meio perdido. Mas o professor, hoje, ele vai ajudar a mostrar o caminho, e depois você vai aprender a andar sozinho. É mais ou menos por aí, né? São os filtros, né, que a gente tem que ajudar eles a entenderem e ajustarem. O interessante é ver alunos, crianças, né? Primeiro, segundo ano ali, 15, 16 anos, às vezes, e aí eles têm uma consciência, a partir do momento que você começa a trabalhar dessa forma, que eles são preocupados, sim, como a Irani falou, com as fake news, eles são preocupados com a Lei Geral de Proteção de Dados, e assim, ó, ouvindo a Irani e a Paula agora falar, não tem como deixar de citar, me chamou muito a atenção, nos alunos do primeiro ano, que estão começando agora, então eles entraram, alunos do primeiro ano de uma escola estadual igual a nossa, eles vêm da municipal, então eles não conhecem os professores, eles não conhecem a escola, e eles só têm o celular, a tela do celular como meio, né, de entrar em contato ali, eles viram tudo, a matrícula deles foi pelo e-mail, eles tiveram que ir quem não conseguia digitalizar os documentos, teve que ir tem uma copiadora bem em frente à escola, então ela teve muito movimento ali, e pessoas que iam lá para digitalizar o seu documento e mandar por e-mail, para fazer a matrícula, então eles não tinham nenhum contato. E aí a gente fez os meetup também para eles se apresentarem ali pelo Meet e tentar fazer isso. E aí, assim, ó, daí eu pedi para eles escolherem, então, o tema, porque daí eles vão começar a entender infográfico agora. E aí os temas, meninas, foi assim, ó, foi homofobia, foi Lei Geral de Proteção de Dados, fake news, imposto de renda. Eu disse, em 10 anos, primeira vez que eu tive um aluno, eu que sou da área contábil, né, que tem um aluno que se interessa em saber, e ele contextualizou, ele colocou, eu pedi para eles darem o tema primeiro, né, e aí eu dei as perguntas lá da pesquisa científica, e eles colocaram, imposto de renda, o que é, como fazer e por que fazer. Achei magnífico, sabe? Então, eu acho que a gente tem que dar isso, a gente tem que dar o protagonismo para eles. Bom, seguindo, que o nosso tempo também já está estourando, o papo está bom, mas a gente tem que respeitar isso também. Então, gente, a sala invertida, por que pode funcionar? Porque ela ajuda, né, em tudo aquilo que a gente viu até agora, na autonomia, na autoria, no protagonizar a sua história, no pesquisar assuntos de seu interesse também, não só aquilo que está nos conteúdos mínimos que a gente tem que trabalhar, então também tem que deixar o além acontecer, né? Otimizar o tempo, o nosso tempo também, né, gente? Porque nós, professores, a gente tem, às vezes, 3 turnos de trabalho, então, de uma forma trabalhosa a princípio, mas depois ela dá um certo tempo, digamos assim, para o nosso andamento, para o nosso trabalho. Então, ajuda na personalização do aprendizado, né, que é isso que a gente está vendo, dá autonomia para o aluno, porque ele vai ter o tempo dele para isso. O professor, ele é presente também fora da sala de aula, não é só mais o professor na sala de aula, e mais meios de atingir aspectos específicos. Podemos... faça favor, eles... Volta uma. Por que pode não funcionar? Porque tudo tem 2 lados, né? Então, por que ela pode também não funcionar? Porque o uso da tecnologia não resolve problemas pedagógicos, né? Problemas pedagógicos são pedagógicos, administrativos são administrativos, então é toda uma questão também de metodologia. Os estudantes e professores despreparados para serem autônomos, né? Os estudantes, eles vinham numa linha até então de só fazer aquilo que eles eram mandados fazer, aí agora, de repente, eles têm que serem autores dos seus trabalhos, das suas pesquisas. Os professores, então, com dificuldade para implementar, porque ou não tem apoio, ou não tem tempo, ou não domina ferramentas, ou porque não quer aparecer. Agora eu acho que o pessoal já acabou perdendo medo, né? Porque já faz um ano que está todo mundo dando aula no Meet.
E também professores desmotivados, né, gente, que isso também é uma coisa que acaba deixando todo mundo meio fraco. E esquecer que a principal ferramenta pedagógica vem de dentro de quem quer aprender. Então, aquilo que a gente sempre diz, né, não aprende porque não quer, às vezes se aplica. Por que vale a pena tentar? Porque é uma possibilidade de atender um grupo maior, um público maior, né? Ele tem mais razões para dar certo do que para não dar certo. A valorização com a exposição das aulas, o uso do material criado com apoio às aulas tradicionais, então a gente vai trocando com colegas, vai trocando experiências, trocando material, chamando professores para serem colaboradores, os alunos vão assumindo também um papel importante e dando visibilidade para o trabalho deles, que eu acho que é importante isso. Possibilidade de melhorar, né, a obra dos outros, as licenças de propriedade intelectual abertas, então isso também é uma questão bem importante, como a lei de dados, né, maiores possibilidades de se reinventar, porque a gente está todo dia nessa luta de sempre precisar fazer alguma coisa diferente, os conteúdos ficam mais lúdicos, digamos assim, né, a forma de aprender e de ensinar fica de uma forma mais prazerosa, e também se trabalha muito o empreendedorismo digital. Aqui a gente tem um mapa mental, um mapa conceitual sobre a sala de aula invertida. Esse material todo vai ficar disponível para vocês depois. E qualquer dúvida, tem os nossos contatos aí, podem conversar conosco, nos chamar. Aqui a gente tem algumas plataformas, não sei se todas ainda estão funcionando direitinho, né, gente, porque essas todas, elas vão sendo substituídas, e daí uma entra, outra sai, mas em todo caso a gente tem uma lista aí, e os nossos contatos, acho que estão no último slide, e a gente agradece a oportunidade de participar e de ter conseguido compartilhar esses conhecimentos com vocês, e sabemos que, na verdade, se fôssemos estar presencialmente num grupo maior, estaríamos muito mais aprendendo do que ensinando, né? Então, eu agradeço, e Elis? Também tenho só a agradecer o convite para nós participarmos do CENID, agradecer a Paula e a Irani, que me acompanharam na tarde de hoje, e a equipe técnica do CENID também. E a todos que vão nos ouvir, né, Irani, se a gente pôde passar um pouquinho do nosso conhecimento, e a gente está à disposição para o que precisar.